Nosso evangelho de hoje é Lucas 12, de 8 a 12. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Os discípulos são convidados a dar testemunho de Jesus Cristo diante do Sinédrio, mas também diante do mundo. Existe uma ameaça clara à ação de Cristo na história. O discípulo deve descobri-la e combatê-la mediante a fé em Jesus Cristo, sendo todo dele, sem reservas, corajosamente enfrentando qualquer coisa que contraria o anúncio da salvação, mesmo tendo que oferecer a própria vida. O martírio é a maior prova de amor de um discípulo para com seu mestre. O testemunho não pode ser dado sem o Espírito Santo. É o Espírito quem confirma o discípulo diante de Jesus, quem o coloca na trilha da salvação, quem o configura ao Salvador e o encoraja para a missão, mesmo tendo que enfrentar o que parece impossível. A ferocidade dos inimigos da salvação não tem força suficiente para eliminar um discípulo de Jesus cheio do seu Espírito. O Espírito Santo é o dom pascal, é o dom do ressuscitado para seus discípulos. Quem nega a Cristo ainda tem a possibilidade de salvação, mas quem nega o Espírito não pode ser salvo, pois é o Espírito Santo quem abre o ser humano a Deus, quem quebra as barreiras internas, facilitando o diálogo com o Senhor, quem destrói a iniquidade e transforma cada um num santuário do Altíssimo. A conversão e o perdão são possíveis apenas por causa do Espírito Santo. Negá-lo significa, em primeiro lugar, desprezar o amor. Depois significa também negar justamente a salvação e o perdão de Deus. Desprezar o Espírito de Deus significa rejeitar toda a Trindade, porque o Pai age no Espírito, o Filho age voltado para o Pai no mesmo Espírito. O Espírito é aquele no qual se dá a ação de Deus. O Espírito é o amor trinitário. O Pai é o amante, o que ama, o Filho é o amado, o Espírito é o amor. O discípulo é aquele que, aberto plenamente ao Espírito Santo por meio de Jesus Cristo, se volta totalmente ao Pai e no mesmo Espírito clama como Cristo, Abá. Com a força do Espírito, o discípulo será capaz de combater o que não é de Deus na sua própria vida, na sua comunidade e no mundo. O discípulo deve agir no mundo movido unicamente pelo amor, assim como fez seu mestre. Jesus e o Espírito são inseparáveis. Jesus enviou seu Espírito para a sua igreja, que se tornou inseparável do mesmo Espírito de Cristo. Assim, inseparáveis do Espírito de Deus, nós, discípulos de Jesus Cristo, devemos ir pelo mundo e, sem medo, proclamar as maravilhas da salvação. Toda a ação de Jesus foi segundo o Espírito. Da mesma forma, a igreja que age e agirá sempre seguindo o mesmo Espírito. Negar o Espírito Divino é o mesmo que rejeitar não somente a salvação pessoal, mas desprezar Deus todo. Acolher o Espírito de Deus é, ao mesmo tempo, que se deixar conduzir exclusivamente pela vontade do Senhor, ser todo de Deus e não ter nenhuma ideia, coisa ou pessoa no lugar do Senhor. Cabe ao discípulo ser o portador do Espírito para o mundo necessitado de salvação. E aí, na potência do Espírito, enfrentará tudo aquilo que for obstáculo à missão querida por Deus. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.